Tá, pessoal, é o seguinte. O CLP é uma ferramenta extremamente útil para fazer também controle. Para fazer controle como vocês aprenderam em técnicas de controle. Ele tem um bloco que se chama P&D Compact, que é um bloco que serve para fazer controle P&D dos mais variados processos. Pressão, temperatura, luminosidade, brilho, qualquer coisa que tu quiser controlar, que tiver um sensor, tu consegue fazer o controle através do P&D Compact. Eu estava ensinando a vocês como converter variáveis. A gente tem alguns vídeos já de como converter variáveis no CLP, que são os famosos blocos NormX e ScaleX. Aqui, o que faz o bloco NormX? O bloco NormX pega uma variável que faz numa determinada faixa, geralmente de 0 a 27.648, que esse aqui é o valor padrão de leitura de todas as entradas analógicas da Siemens. Tá? A Siemens padronizou, pode ser 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, pode ser qualquer coisa, termopar. A Siemens vai dar um valor na leitura de entrada analógica de 0 a 27.648. Claro, que o processo não necessariamente vai começar em 0 e não necessariamente vai começar em 27.648. Esse tanque, por exemplo, a gente não usa toda a faixa de medição do sensor. Então, não usando toda a faixa de medição do sensor, o sensor vai medir, por exemplo, 2.000 é o nível mínimo do tanque e 5.000 é o nível máximo. Por exemplo, pode acontecer isso. Como que a gente normaliza esses dados variáveis? Como que a gente converte isso para algo legível, algo que a gente possa usar os comparadores, que a gente possa manipular o nosso processo? A gente faz a primeira normalização com o bloco NormX. Ele pega esse valor que vai de 0 a 27.648 e transfere para 0 a 1.0. Qual que é a jogada do 1.0? O valor real. Pode ser 0,55, 0,40, 0,35, qualquer valor. Ele vai pegar a tua faixa, por exemplo, 0 a 27.648, ou como eu falei, 2.000 a 5.000. Vai pegar qualquer faixa que tu colocar aqui no mínimo e máximo dele e vai te dizer qual o valor seria a tua entrada dentro dessa faixa, se essa faixa fosse de 0 até 1. Por exemplo, se a minha faixa é de 2.000 a 5.000, quanto que seria 3.500? 3.500 é 50%, 0,5. Então, o NormX retornaria 0,50. Entre 0 a 27.648, se eu botar aqui 10.000, quanto que vai ser? Vai ser aproximadamente 30 e alguma coisa por cento. 0,35, 0,33. Enfim. Normalização transforma qualquer faixa em um valor de 0 a 1 real. Transforma numa porcentagem, só que em vez de 0 a 100, 0 a 1. Okay? Esse bloco ele tem aqui o mínimo, que é o valor inferior da faixa, o máximo, que é o valor máximo da faixa, e tem o value, que é o valor, que aqui é onde a gente vai entrar ou com a nossa entrada analógica, ou com o valor que a gente quer digitar para converter, qualquer coisa. Aqui eu coloquei IW64. Por que IW64? Porque essa é a entrada analógica do nosso CLP. Eu consigo olhar, na verdade eu coloquei IW66. Nosso CLP tem duas entradas, tem a 64 e a 66. A 64 está ligada nele aí, então analógica 1 ou porta 0, está ligado no potenciômetro. Tem um potenciômetro, se vocês perceberem no módulo do CLP. E o W66 é um sensor de temperatura. Okay? Então eu coloquei aqui W66. Como eu descubro qual o valor é esse? Eu posso ir aqui em Device Configuration, configurações do dispositivo, e lá embaixo, lá no General, eu vou escolher Properties e eu posso selecionar aqui, por exemplo, a minha AI2, que é a minha entrada analógica. AI2, está meio pequeno ali para vocês verem, mas aqui é a minha AI2. Eu vou rolando aqui para baixo e ele diz, ó, endereço de entrada é o 64, endereço de início, né? 64, endereço de final 67. Por quê? Isso aqui são duas words. IW64, que eu
W64 e 65, uma ordem ocupa 2. E aí W66 ocupa 66 e 67, ocupa 2 também. Então, daqui é a nossa faixa do nosso sensor de analógico. Aqui eu consigo selecionar se ele vai ser um sensor de tensão, voltage ou de corrente, current. E consigo também selecionar a faixa, está 0 a 10 volts. Poderia ser uma outra faixa, 0 a 5, enfim. E aqui tem o smoothing. Smoothing quer dizer o quê? Quer dizer suavização. Suavização, imagine que ele vai estar fazendo leitura e esse valor pode estar oscilando assim, fazendo um gráfico meio feio, ou ruído. Suavização vai pegar, por exemplo, 4, 5 pontos, aqui eu posso escolher quantos ciclos. Aqui, por exemplo, 4 ciclos e ele atenua eles, deixa liso. Faz isso para todos os ciclos, deixando o gráfico um pouco mais smooth, mais liso, mais limpo. Posso escolher qual vai ser a minha atenuação também na minha entrada analógica. Beleza. Aqui, Enable Overflow Diagnosis, ele habilita o diagnóstico de overflow. Pensa assim, estou enchendo alguma coisa. Transbordamento é a palavra importante. Overflow, transbordamento. Caso passe do 27.648, ele tem uma faixa de diagnóstico ali, que é que a tua variável passou do máximo da medida do sensor. Ok. Meu bloco ScaleX, vou voltar lá no programa. Meu bloco ScaleX, ele pega o valor que saiu da entrada, que eu coloquei uma variável intermediária, saiu do NormX. NormX converte para o valor de 0 a 1. Esse valor de 0 a 1 entra no meu ScaleX e o meu ScaleX dá qualquer escala que eu quiser. Esse valor pode ser, eu quero que esse 0 a 27.648 se torne de 0 a 400. Posso colocar aqui, mínimo 0, máximo 400. Vai converter e vai sair aqui na minha saída dele o valor já convertido. Nesse caso, como eu estou tratando de temperatura, eu não faço ideia de qual é a temperatura máxima disso aí. Eu coloquei 0 a 100%. Então, 0 a 100. Pego o meu intermediário que vem do NormX, entro no ScaleX, vai ter um valor de 0 a 1 aqui, vai converter para de 0 a 100 e entra na minha entrada convertida. Beleza? Tranquilo. Essa é uma forma de dar escala nas variáveis. O bloco PID, ele é um bloco. Como que funciona o controle PID, né? A gente tem aqui uma fórmula, um bloco, né? Que aqui vai ter o meu GDS, né? Que é a minha fórmula de controle. Não sei se o Gustavo passou o diagrama de blocos para vocês. Aqui saída. E eu tenho uma realimentação que volta para o meu processo e entra aqui no somador. Vocês viram isso? Não passou? Tá. Ignora os conceitos complexos que tem nisso aqui. Um controle PID, os parâmetros que vocês encontram são valores, são constantes, são pesos de uma fórmula. Beleza? E esses pesos, eles têm aqui uma fórmula que é a fórmula chamada GDS, que é a fórmula do controle. Ô meninos, dá uma focada aqui rapidão. Focadinha aqui rapidão, senão vocês vão perder uma parte do controle. E aí o GDS vai ser uma fórmula que vai entrar esses parâmetros de vocês, vai receber o valor de leitura do sensor para saber o que está a tua variável, o teu processo, joga esse valor dentro da fórmula para saber o erro, né? Na verdade é o erro entre o set point e aonde está a tua variável, o teu gráfico está subindo. Ele vai pegar aqui, por exemplo, esse erro, vai jogar na fórmula e da fórmula vai sair o valor que ele tem que jogar aqui na saída. Só que isso que ele faz com os parâmetros PID de vocês, ele tem que fazer várias vezes. Tem que repetir o ciclo, trocentas vezes. Está o meu processo lá em 20% do nível do tanque. Ele pega esse 20%, joga na fórmula que tem os pesos, que é o parâmetro P, parâmetro I, parâmetro D, joga nessa fórmula e sai o valor que tem que entrar na saída. Beleza, aí digamos que tem que ficar 100% da minha saída agora. Vai começar a subir, chegou em 30, aí tem que refazer o ciclo, pegar o 30, jogar na fórmula, não, agora a minha saída tem que
E fazendo esse ciclo de ler a entrada, aplica na fórmula, tira a saída e joga na saída. Lê a entrada, aplica na fórmula, tira qual é o valor da saída atual. Por isso que o PID de vocês fica ali oscilando o valor da saída. Beleza? Então, qual que é a mensagem disso? Esse ciclo tem que ser visto repetidamente num ciclo pré-definido. Para que ele esteja sempre atualizando o valor da entrada, para que ele atualize o valor da saída. E consiga fazer um controlar de fato. Porque se ele não está medindo, ele não está controlando. Imagina que eu li agora o meu valor da entrada e tem que estar em 100%. Eu parei de ler. Vou ficar uns 20 segundos sem ler. Nisso transborda o tempo. Eu não consegui fazer o controle que eu queria estar em 50%. Se eu fico o tempo todo observando, ciclando, sempre vendo o valor da entrada, eu vou conseguir sempre ajustar o valor da minha saída para que eu consiga cravar esse valor. Essa leitura tem que ser feita ciclicamente. Então, ciclicamente, ela tem que interromper o programa para fazer o cálculo. Então, a gente vai adicionar um novo bloco, que é um Add New Block Cyclic Interrupt. Interrupção cíclica. Esse bloco, diferente do bloco main, que vai ser lido no ciclo de scan normalmente, o meu Cyclic Interrupt vai ficar ciclicamente interrompendo o código em qual ciclo? Aqui eu escolho o tempo de ciclo, vou deixar em 100 milissegundos, posso colocar qualquer valor entre 1 e 60 mil, se não me engano. Qualquer valor no ciclo time. A cada 100 milissegundos, meu programa para tudo que estou fazendo, lê o valor da entrada, atualiza a saída. Passou 100 milissegundos, lê o valor da entrada, atualiza a saída. Lê o valor da entrada, atualiza a saída. Para que ele consiga cravar o controle. Se eu colocar no bloco main, ele não vai fazer leituras suficientes e não vai conseguir executar a lógica de controle, muito menos calcular os parâmetros do PID. Beleza? Então eu cliquei ele no Cyclic Interrupt e... Fala. Não vai porque os ciclos de leitura do main não necessariamente são constantes, não é sempre o mesmo tempo. E talvez esse tempo não é suficientemente curto para que ele consiga fazer um controle estável. Como vocês formam o gráfico de vocês da curva S do Gustavo lá? É a leitura em um tempo. Ele não consegue gerar esse gráfico se ele não tem esse tempo pré-definido. Se ele fez uma leitura em 50 milissegundos, outra em 250, o gráfico fica espaçado, ele não vai conseguir onde colocar os pontos desse gráfico. E nem aplicar a fórmula de controle, porque se vocês perceberem que está GDS em segundos, essa fórmula trabalha com tempo. Beleza? É uma função que entra em segundos, e aí essa função entra em segundos aqui, vai sair o resultado da saída. Calcular isso no domínio do tempo na engenharia é extremamente difícil, então a gente aplica uma transformada para levar para o domínio da frequência. A gente observa o gráfico como uma frequência por hertz, e aí consegue achar os parâmetros PID. O cálculo é feito assim. O método que o Gustavo passou para vocês é uma aproximação para evitar que vocês tenham que saber integrar o derivado para fazer uma transformada de Laplace e calcular tudo no domínio da frequência. Entendeu? Então o técnico sabe fazer, sabe achar os parâmetros, sabe botar rodada. E o engenheiro entende como funciona. O engenheiro entende como funciona, mas não sabe botar rodada. Então, se tu fizer técnico em engenharia, tu vai saber por que funciona e saber botar função. Beleza? Tá. Seguimos. Vou criar aqui o meu Cyclic Interrupt. Eu vou criar aqui o bloco, tá? Dou um OK. Ele vai criar o meu bloco aqui. Apareceu já o Cyclic Interrupt 1. E aí, nesse bloco, vai ser onde eu vou colocar o meu famigerado PID Compact. Eu arrasto um bloco qualquer, chamo ele de PID Compact. Ele me pede um bloco e eu dou OK. Beleza? Eu vou deletar esse aqui porque eu já tenho criado, tá? Eu vou criar o bloco do zero aqui na mesma Cyclic Interrupt, para não criar muitas interrupções no meu sistema. Vou apagar o meu bloco PID daqui. Botei um bloco novo dentro de um Cyclic Interrupt. PID Compact. Beleza. Me pediu um bloco, dou um OK, porque ele é um function block, né? Então ele precisa de um bloco. E aqui os parâmetros que eu sei que vocês gostam, que tem toda a fórmula de controle. Set point, entrada, que é o input. Input pair. O que é input pair?
Eu ensinei vocês a converter o valor da escala ali com norm x, scale x. O bloco PID dele já faz isso automaticamente. Tu consegue parametrizar o bloco para fazer a tua conversão. Okay? Então, aqui no input pair, eu entraria diretamente com a minha entrada analógica. Porque por padrão ele já vem até programado com 0 a 27.648. Então ele já entende isso. Então, se eu for usar a minha entrada analógica direta, eu posso botar o input pair. Para o nosso exercício, eu vou usar o input. Porque muito provavelmente, para você não ter que ficar mexendo internamente no bloco na conversão, não tem como mexer no bloco externamente, na conversão externamente, no processo aqui, como ele não vai exatamente de 0 a 27.648, vocês vão usar uma input percentual. Até porque essa input percentual, você já vai ter que calcular ela para fazer outras coisas do sistema, para acionar lâmpadas, para ligar misturador, enfim, para várias outras coisas. Já que tu já converteu, joga ela aqui. Ok? Set point. O meu set point não vai ser algo fixo, vai ser algo que eu vou ficar mexendo. Então, eu vou colocar essa variável até numa HM depois. No meu set point aqui, eu vou preencher com uma variável, com uma MD qualquer que eu não usei ainda. Mas aqui eu já usei. O SP, set point. Botei o MD20 ali como set point, ok? Na minha input, eu vou botar a minha entrada convertida, que veio lá da minha sequência de blocos norm x, scale x. Beleza? Está aqui na minha input, na minha entrada do meu bloco. Do outro lado, o lado das saídas do meu bloco, eu tenho output, que é a minha saída, que vai ser um valor percentual. Então vai sair um valor entre 0 e 100%, que é a minha variável manipulada, né, o meu MV do funcionário. O input seria a minha variável controlada, a variável que eu quero de saída, meu PV. E aqui, variável do processo, o meu output pair, seria a mesma ideia do input pair, é uma saída periférica. Então, se eu for usar uma saída analógica do CLP, a saída analógica também funciona 0 a 27.648. Então, o meu PID, em vez de sair em porcentagem, ele pode sair em 0 a 27.648 e eu posso jogar aqui no output pair direto numa saída analógica. Ele funciona. Usando input pair e output pair. Tem também o output PWM, que é a minha saída modulada por largura de pulso. PWM é modulação por largura de pulso. Imaginem que eu tenho algo acionado direto. Aqui é um gráfico, de 1 até 1, o gráfico está reto e ligado. Eu tenho quantos por cento da minha carga acionada? 100. Se eu fatiar isso no meio, liguei aqui até a metade, no outro eu estou desligado. Eu tenho quantos por cento da minha entrada ligada? 50, metade. Então eu consigo modular a tensão da minha saída através da largura de pulso, ou seja, tempo ligado. Ele pega um período e fatia esse período para simular uma porcentagem como se fosse uma saída analógica. Na nossa lâmpada aí, uma lâmpada vai estar ligada ou desligada. A gente tem a saída PWM, até tem uma chavinha bem do lado do módulozinho da lâmpada, que é o PWM, bota para baixo ela. Que ali o PWM a gente vai ligar direto na nossa lâmpada, na saída. Ela vai acionar de acordo com o meu controle em uma determinada porcentagem, modulada pela largura de pulso. No caso do motor, que vocês vão controlar ali, vocês vão usar a própria output, que vai ser um valor de 0 a 100%, e posteriormente vocês vão usar um bloco de conversão, norm x, scale x, para converter em velocidade do motor. E no processo da alancada-soma, a gente controla a velocidade do motor, essa é a nossa variável manipulada, para que a nossa variável de controle, nossa variável do processo, que é o nível, seja controlada também. Eu mexo na velocidade do motor, consequentemente eu mudo a vazão da bomba, então eu consigo controlar o meu nível, certo? Então, na bancada vocês vão usar o output, aqui eu vou usar o output PWM, que é a minha saidinha da lamparina ali do forno. Isso é uma simulação de forno, tá, pessoal? Ali o meu que eu chamei de aquecedor. State e error é o estado do meu bloco, se ele está ligado, se ele está em manual, se ele está em automático, ele retorna aqui um número que indica o estado. E error é um erro. Caso haja algum bloco um erro no meu bloco PID, ele vai dar um código aqui em hexadecimal que corresponde ao erro. Sempre que o Siemens te dá um código em hexadecimal, vai para fora a pesquisa que algum indiano já passou pelo problema. Beleza. O que tem de entradas e saídas necessárias no meu bloco já estão feitas, ok? O que eu agora tenho que fazer com ele? Parametrizar.
Agora vocês vão fazer a curva S aí, tira os parâmetros PID e nós vamos... Não, brincadeira. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Parametrizar ele. Tipo de controlador. Tenho aqui geral, general, temperatura, pressão, comprimento, vazão, brilho, iluminância, força, torque, massa, corrente, tensão. Qualquer tipo de controle eu posso selecionar aqui. No nosso caso, como a gente está trabalhando com percentual, eu vou deixar geral e percentual. Já vai funcionar para o nosso controle. Se eu quisesse fazer específico ali em graus Celsius, poderia botar temperatura, enfim, qualquer coisa. Caso eu tivesse convertido a minha entrada para temperatura ou para pressão, feito no norminha XKUX. No meu caso, eu converti para porcentagem e vou usar a porcentagem para ficar algo padrão para a gente. Invert, control lógica. Inverte a lógica de controle. Vocês lembram que tem a lógica direta e a lógica inversa de controle? Vocês gostam? Então, enfim, consegue clicar aqui no CLP e ele já inverte a lógica de controle. Então, resfriamento versus aquecimento, certo? Input e output parameters. Aqui eu estou mexendo nas settings dele, tá? Settings são configurações de bloco. Input e output parameters. Aqui eu vou selecionar qual das entradas que eu estou lendo. No meu caso, eu usei a própria input. E eu usei na saída a output PWM. Então eu escolho aqui a minha input e a minha output PWM. Ok? Aqui os dois, escrevi, tá certo. Próximo passo. Limites do minha variável de processo. Eu posso permitir no meu bloco que a variável chegue a 120%, mas eu não quero isso. Eu quero que o meu processo vá só de 0 a 100% trabalho dentro dessa faixa. O meu bloco nunca permite que algo acima disso aconteça. Ok? Escala da variável de processo. Isso aqui é exatamente o gráfico do norminha XKUX. Aqui é como se fosse um scale. Scale type process value. Aqui eu boto o valor máximo do processo, o valor mínimo, aqui é a escala que ele vai converter, né? E aqui é o gráfico da entrada periférica. A minha entrada na lógica vai de 0 a 27.648, então meu gráfico aqui vai de 0 a 27.648. Ele tem essa linha reta aqui, que é uma função afim, uma reta, a x mais b, e ele encontra para mim, no caso que o meu SKUX faz, no minha XKUX, ele encontra para mim em que ponto está do meu gráfico a minha entrada. Por exemplo, se fosse 20 mil é aproximadamente aqui. Se ele está aproximadamente aqui, qual é o valor da escala? 70%. É isso que o norminha XKUX faz esse gráfico de danos. Eu posso fazer isso aqui internamente com bloco. Então eu preencho aqui qual é o mínimo, qual é o máximo, qual é o mínimo, qual é o máximo da escala, e ele resolve. Como eu não estou usando, ele está até desabilitado ali. Isso é por causa de usar a input per, tá, pessoal? Monitoramento da variável de processo. Aqui ele tem dois limites em porcentagem, que vai ser uma faixa de aviso, uma faixa de atenção, que eu posso escolher essa faixa, 10% de atenção, para mínimo e para máximo. Pode ser bom por caso de caixa d'água, por exemplo. Uma caixa d'água que eu não quero que ela nunca chegue abaixo de 10% e que ela nunca chegue acima de 90%. Ou um esgoto tu realmente não quer que ele chegue em 100%. Então, tu bota um aviso ali e uns 80% ele já grita pra galera, vai dar um alarme. Beleza? PWM Limits. Limites do meu PWM. Tempo mínimo ligado, tempo mínimo desligado. Isso aqui acontece para proteger o mecanismo de saída. Por exemplo, eu tenho um relay que se eu chavear ele muito rápido, ele vai colar um contato. O fabricante disse que o meu relay pode ficar 5 milissegundos ligado e 10 desligado, no mínimo. Se eu fizer mais rápido do que isso vai dar merda. E eu posso preencher isso aqui e o CLP já vai fazer o controle dentro dessa especificação. Vai ficar acionado pelo tempo determinado e desacionado pelo tempo determinado. Como aqui a gente não tem esse limite por se tratar de uma lâmpada, eu posso fazer o que eu quiser com ela, ligar várias vezes, desligar, deixar ligado o tempo todo, eu vou deixar 0 e 0 aqui. Mas caso a saída de vocês seja algo limitado, eu tenho um relé normal lá, um contator. Tu não quer que o contador fique trrr, né? Tu quer que o contador acione, desacione. O CLP vai tentar se ajustar ao que o teu sistema pode fazer. Vocês vão selecionar o tempo ali e ele vai trabalhar dentro disso. Valores limite de saída, eu posso selecionar se a minha saída pode ser acima de 100%. Isso aqui pode ser por causa de um motor
um motor que vai fazer um furo numa peça de aço. Eu quero que ele, poxa, por um tempinho, ele trabalhe em 150%, não vai dar nada. A entrada do CLP é 24? A entrada é 24 PIP. Antes de falar. Injeta 24 passa na entrada. Isso é. Beleza. Caso eu queira fazer isso, eu posso colocar um limite maior do que 100%. No meu caso aqui eu quero 100% e deu. Okay. Parâmetros P&D seria onde vocês preencheriam, caso tivessem calculado, com os parâmetros que estavam lá. Coeficiente de atraso do derivativo, peso da ação proporcional, peso da ação derivativa, tempo de sample é coleta, tempo de coleta do teu bloco P&D, então o tempo que ele vai ficar coletando dados do teu algoritmo P&D, ganho proporcional, que é aquele P, parâmetro P, esses são os parâmetros P&D. Eu tenho aqui a opção de botar Enable Manual Entry, que é habilitar digitação manual, e eu posso preencher os parâmetros aqui, caso eu já saiba eles. Eu não sei. E eu posso fazer um output que vai achar os parâmetros para mim. Então eu não faço nada aqui. Beleza. Parte 1 do meu bloco tá ok. Vou passar o programa para o meu CLP. Passei. Beleza. Agora o meu P&D tem uma outra função, que é esse alicatinho aqui, ó, que ele está até com um aviso, com uma warning, porque ele não está parametrizado, beleza? Vou clicar no alicatinho. Olha só o que ele abre para mim. Nosso famigerado gráfico. Deixa eu achar cadê minha lupa aqui. Abre o nosso gráfico do P&D. Set point linha preta, verde é a minha entrada, escalada já. Output é o vermelho. Aqui embaixo, ó, se eu abrir as opções dele, olha só o que aparece. Aparece o meu tuning status. O que é tuning status? É o status da calibração. Aqui em cima, eu tenho o meu start, que ele vai começar a fazer o sample. O sample é pegar amostras, pessoal. Sample é amostra, em inglês. Tempo de amostragem. Dou start no meu tempo de amostragem aqui. Ele começou a ler o meu bloco. Meu set point está em 80. Minha variável de entrada está aproximadamente 30%. Aqui, 30%, 80 set points. E o meu controlador está desligado. E aqui embaixo ele me avisa. Tuning has not started yet. O tuning, a calibração, ainda não acionou. Has not started yet. Tuning has not started yet. Quer dizer que eu não fiz a calibração ainda. Aqui em cima, eu tenho o meu pré-tuning. Pré-tuning, se tuning é calibração, pré-calibração. Ele vai fazer de maneira grosseira uma aproximação dos parâmetros. Ele vai tirar de maneira grosseira os parâmetros P&D. Ele reclama de algumas coisas, só que ele te avisa no status. Ele diz, por exemplo, set point muito próximo da variável de entrada, não consigo fazer o pré-tuning. Erro no pré-tuning. Aqui não tem nenhum erro, ele só disse que ele não fez ainda a calibração. Eu vou clicar aqui no meu start do pré-tuning, clico no start, olha lá o meu bloco, pré-tuning em progresso. Está em progresso ali e ele vai me mostrar agora o que vai acontecer com a minha saída. Olha lá a minha saída, foi para 100%. E a minha entrada subindo aqui, ó, 37, 38, 39, 40%. Eu acredito que até isso aí seja em graus. Já que a porcentagem deve ir de 0 a 100 graus ali. Não vai ser graus. Não é isso. É só a porcentagem da leitura da entrada. Depois ele me avisou aqui, ó, ficou verdinho e disse System Turned. System Turned, sistema calibrado, sistema aferido. Então, olha ali, o meu set point é 80, minha entrada está em 79 aqui, está chegando em 80, chegou em 80. Meu controle aqui já está afinado. Olha lá o gráfico. Isso aqui é o que ele fez com a saída. Esse aqui é a minha entrada. Esse é o meu set point. Olha lá como ele já gravou. Só com a pré-tuning, só com a pré-calibração. Porque esse é um sistema bem simples, é só um forninho pequeno, ele não tem muita inércia. Então o pré-tuning é bom em fazer, certo? Ok. Se eu quiser afinar mais, se eu quiser calibrar melhor esse sistema,
Eu tenho uma opção aqui também automática de selecionar Fine Tuning. Oi? Não deu pra ver. Fine Tuning. Estava em pré-tuning, eu cliquei aqui e botei Fine Tuning. O que é Fine Tuning? Imagem em inglês. Fine Tuning. Pô, pelo menos 80% da sala tinha que falar inglês fluente, cara. Mínimo! Fine Tuning. O que é Fine Tuning? Ajuste fino. Ajuste fino. Fine Tuning. Se tuning é ajuste. Pensa assim, ó, sabe o potenciômetro do rádio? Aquilo ali está tuning a rádio. Está sintonizando, calibrando. Então o Gustavo chama de método de sintonia, de método de calibração do PD. Então o meu fine tuning aqui vai fazer uma calibração fina, vai melhorar, afinar o meu processo. Meu processo já está rodando, botei grosseiramente ali os parâmetros do pré-tuning. Vou clicar Start no fine tuning e ele vai calibrar. Ó, Fine Tuning in Progress. Então quer dizer que o meu Fine Tuning está trabalhando. Fine Tuning costuma demorar pra caramba. O Gustavo pegou pesado. Pesado. Olha só, por que tu botou PWM? Porque assim, ó. Não, é porque a minha lampadinha, ela liga e desliga. É uma saída PWM ali. Mas poderia ser uma saída analógica. Poderia, só que a minha lampadinha não está ligada na saída analógica. Mas poderia ser uma saída analógica. Poderia botar direto no output para ele que desliga ali e ele ia dar uma saída em porcentagem. Ou até de 0 a 27,648. Depois de feitos os parâmetros, a calibração, digamos que o meu Fine Tuning já terminou, ele fica esse aviso aqui, ó, amarelinho. Quer dizer que os meus parâmetros que ele tirou com a calibração não foram para o bloco ainda. Então eu posso clicar aqui do lado, ó, que ele vai jogar os meus parâmetros para o bloco. Olha lá. Jogou para o bloco, que é o data block, aquele bloco que ele pediu para mim no começo. Os dados do PID vão ficar tudo jogado lá, tudo gravado. Então, quando eu cliquei naquele botão que ficou verdinho, foi pro bloco. Só que, se vocês perceberem aqui do lado, ó, quando tem esse meio laranja e meio azul aqui, quer dizer que não foi atualizado no CLP. Então, quer dizer que está rodando no meu software é incongruente com o que está salvo no CLP. Eu posso clicar aqui em cima e dar download, que ele vai passar para o meu CLP os meus parâmetros. Passou. Já vai ficar tudo verdinho aqui. Ó, ficou verdinho, quer dizer que está pronto. Salvo meu projeto. Meu sistema está... Agora ele está fazendo fine tuning, mas meu sistema já tem os parâmetros dele calibrados. Olha só o que o fine tuning faz. O fine tuning ele fica brincando, fica alterando a porcentagem da minha saída para ver como se comporta o meu sistema, minha variável controlada. E aí, com isso, com base nessa reação, ele reajusta os parâmetros, faz testes dos parâmetros. Até que ele encontre o valor correto e deixe o meu sistema liso de novo. Tem como acelerar essa simulação de velocidade? Não, porque esse aqui é a coleta de dados real. Eu acho que não dá para ser mais rápido. Não, só muda o Axis Unit. Olha só a quantidade de parâmetros que ele pega. Ó. Display sample. Não dá pra mexer não. E agora aqui o meu fine tuning ainda está em progresso, ele vai demorar um pouco, porque ele... o fine tuning... Isso, até ele conseguir o sistema dele de cálculo encontrar os parâmetros certos, sabe? Às vezes leva 10, 15 minutos. Aqui ele é bem difícil de fazer também. Fine tuning, calibração. Mas só deixar ele ser feliz ali. Quando ele terminar, ele vai dar o triângulozinho amarelo. Eu passo os parâmetros do bloco, download, salve. Fechou. Se eu dei download, salvei, já está salvo no meu programa. Então, se eu tiver uma máquina igual, posso só passar o programa, marco os parâmetros PD dela, parâmetro PD da anterior e vai dar certo. Boto rodar ali as máquinas têm uma diferença construtiva. Dou um fine tuning só para travar. Entendeu? PD é isso. Não tem muito mais segredos. Tá? Alguma dúvida? PD é isso. Olha só.
Os parâmetros, se eu clicar aqui, ó, Go to PID Parameters, embaixo do upload, ele, olha só os parâmetros que ele encontrou para mim. 19 de ganho proporcional, 5 de tempo integral, 8.8 vezes 10 a menos 1 tempo de ação derivativa. Aqui, delay coeficiente de atraso derivativo, 0.1. Peso do ganho da ação proporcional, 0.8. Aqui, isso tudo ele achou com os cálculos dele. Tá, ô Gustavo, se tu quisesse fazer um PI, tem aí não, vai fazer só PI. Tem, olha só. Tem um lugar aqui que tu seleciona se vai ser PI ou PID. Método... Ah, tá. Aqui, ó. Estrutura do controlador. Aqui, ó. Planning rule. Regra de controle. Estrutura do controlador pode ser PID ou PI. Eu seleciono aqui, passo para ele na hora que eu estiver criando o bloco lá, ele vai funcionar. Provavelmente o teu esgoto lá vai ter que ser PI. Então, ele tem... Até os teus parâmetros que está usando, o derivativo é tudo zero. Por isso. Porque senão ele... Dá merda. Dá merda. PID é esse, cara. Fechou. Depois vocês tentam aí fazer com o CLP de vocês o mesmo processo que o meu. Vamos ver quais valores o CLP de vocês vai tirar. Para funcionar, você só tem que interligar as saídas analógicas. As de cima, AI0 liga nas três de baixo. AI0. AI1, AI1. AQ0, no AQ0. Só para transferir o módulo. Fechou. Professor, depois passa aqui, por favor. Passarei. Já viu? Ederzinho. Filhote. Filhote.